Já há um mecanismo de reversão de patrimônio em renda, assegurado Uhum. por um órgão fiscalizador. O que falta talvez seja espelhar esse mecanismo em outras frentes. Estamos muito distante disso ainda? Pessoas de patrimônio, por exemplo, a um certo momento da sua vida, fazem uma doação a hospitais, por exemplo, em troca de um cuidado vitalício. Existem doações pós-mortem, né? Uhum. Isso ainda é pouco comum no Brasil, porque nós não temos uma legislação que incentiva a doação, como é bem conhecida a americana. A gente conhece pelos filmes, né? Os cases de, Uhum. uau, Bill Gates doou sua fortuna, né? Entre Uhum. outras motivações, está a tributária. Mas, por exemplo, estive recentemente visitando aqui uma comunidade agrícola, perto de São Paulo, Botucatu, a Estância Demétria, que nasceu de uma grande doação de terras em vida ainda, né? Ali tinha outros argumentos, argumentos filosóficos, enfim, mas se nós tivéssemos um argumento tributário de que uma pessoa que tem grandes posses tivesse algum tipo de alívio fiscal, né, no processo de herança, ao doar terras, nós teríamos mais comunidades pautadas no uso coletivo da terra, que a gente percebeu que é uma lição que funciona muito bem. Da mesma forma, se nós tivéssemos mais estímulo a esse tipo de reversão de algum patrimônio em renda, como já acontece nos planos de previdência, né, que a partir do momento que eu Uhum. chego num valor acumulado, eu tenho um prazo contratado de 20 anos de previdência, eu posso sentar com o meu gerente no banco, com a minha seguradora, e reverter aquele patrimônio em renda mensal vitalícia. E para quem tem um Uhum. pouquinho de habilidade em investimentos, não vale muito a pena, posso sacar todo o valor ou posso sacar aos pouquinhos, se eu tiver um certo controle do patrimônio. Então já há um mecanismo de reversão de patrimônio em renda, assegurado Uhum. por um órgão fiscalizador, pela SUSEP, enfim. O que falta talvez seja espelhar esse mecanismo em outras frentes. Estamos falando de imóvel, poderia ser de um negócio próprio, uma franquia, uma atividade empresarial, um plantio, né, que tem Uhum. uma colheita recorrente. Estamos muito distante disso ainda? Eu acho o seguinte, se a gente for pensar, quando a gente pensa em aposentadoria, nós precisamos lutar em três frentes, né? Primeiro, lutar com as pessoas jovens para que elas aprendam que elas precisam se preparar, sim, para a aposentadoria. Então, qual é o melhor momento para a gente tratar de aposentadoria? Quando a gente é jovem, né? O Sim. brasileiro, via de regra, ele acha até os 40 anos que é muito cedo para ele começar a poupar, e aos 40 anos ele descobre que já é muito tarde. Ele acha que é muito tarde. Nem é muito cedo, nem muito tarde. Então, trabalhar bastante nisso. Segundo, a gente deve correr muitos riscos quando é jovem e deve ir diminuindo os riscos à medida que o tempo passa, né? Isso é uma questão muito importante. Então, a ideia, por exemplo, do investidor tardio, do empresário tardio, ele é bastante problemático aqui no Brasil, né? Porque, novamente, aqui entramos nos nossos problemas. Aqui o nosso judiciário ainda não compreendeu a empresa de responsabilidade limitada, né? Se o sujeito quebra, ele quer arrancar tudo que o cara tem, né? Nos Estados Unidos, o cara diz, olha, eu vou pegar 20% do meu patrimônio e vou colocar em risco. Aqui, se a empresa quebra, vem o Ministério Público querer tirar 100% que o cara tinha, né? É uma pena isso. Então, eu não recomendo muito o empreendedor tardio, né, Servaz? Eu acho um erro. E um outro ponto é você, eventualmente, aliviar o teu patrimônio, se você está em determinado momento, você sair de grande parte do teu patrimônio e aí você comprar um plano de previdência privada, mas sempre com renda vitalícia, e se você tiver um cônjuge ou um filho, enfim, reversível ao beneficiário, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Eu vejo muita gente cometendo erros. Eu já estou velho, eu só vou comprar uma renda por 15 anos, né? Eu acompanho um caso aqui de uma pessoa que fez isso e aí acabou, a renda acabou lá do plano de previdência. Então, saber fazer os planos de previdência, né? Bons planos de previdência para fazer isso. E Sim. também pensar como que eu vou viver, né? Quer dizer, o que vai ser, né? As pessoas, via de regra, não pensam. Quer dizer, uma possibilidade que eu adorei lá a tua matéria, né, vendo você fazer, é você decidir, de repente, morar no campo, né? Porque é muito mais barato, né, Servaz? Sim. Sim. Se você puder morar no campo, quer dizer,
uma cuidadora em Florianópolis custa 3, 4 vezes mais do que na Bocaina, né? Então eu já estou me preparando para um dia ir para lá, né? E as coisas mudaram muito, né? A gente está aí, eu e você, numa vida meio, né? No campo, lá às vezes é muito mais simples, porque a gente tem as verduras, né? Exato. Tem as pessoas, a gente consegue ter uma vida mais próxima. Então eu acho que essa preocupação com a aposentadoria tem que começar muito cedo. Eu tenho uma orientação que eu passo para os meus alunos, eu tenho meu curso online de inteligência financeira. Existe uma orientação que a gente passa para aquelas pessoas com mais idade que fazem as contas. Eu convido as pessoas a simularem, né? E alguns ficam meio que escandalizados com o seu próprio desleixo passado e desesperançosos. E ali tem uma orientação muito específica, que, mediante um planejamento bem amarrado, sabendo exatamente quanto você gasta, quanto que você pode enxugar, com uma mudança de vida temporária, né? E quando a gente fala temporária, isso inclui talvez sair da casa que mora, colocar essa casa para alugar algo mais barato. Por exemplo, vamos passar uma temporada morando perto da praia, uma temporada morando no interior, de repente eu consigo pagar um aluguel de 1.000 e receber um aluguel de 2.000 da casa que nós temos. Então, se acelera uma formação de poupança, talvez em 5 anos, em 60 mil reais. Outra possibilidade é você vender a casa, que é o único patrimônio, às vezes, que a pessoa tem, adotar um estilo de vida flexível, um aluguel, talvez itinerante, morar um pouco perto de um filho, um pouco perto de outro filho, um pouco uma experiência perto da montanha, sempre pensando numa vida enxuta durante 4 ou 5 anos, e nesse processo aquele valor da venda da casa se multiplicar com consistência, fundos imobiliários, uma carteira diversificada de ações pagadoras de dividendos, sem especulação, sem criptoativos, e depois de 5 ou 6 anos atingida a meta de crescimento de 20%, 30%, 40% no patrimônio, talvez voltar a comprar uma casa, talvez comprar uma casa financiada dentro do rendimento que se tem, talvez simplesmente ganhar um fôlego dentro desse processo. Mas a gente recomenda que se faça isso dentro de um processo totalmente amarradinho, de orçamento controlado, cálculo do quanto se ganha, o quanto se perde, do quanto vai se acumular ao longo do tempo e qual que é a meta de saída. Esse procedimento eu só recomendo realmente para quem tem uma assessoria de investimentos, uma consultoria financeira ou está passando por um treinamento como esse.